aqui, Bá, a gente pensa fora da caixola, né? A gente tenta entrar num outro patamar, num outro ângulo, para a gente enxergar o todo, né? O nosso objetivo aqui é sempre trazer as reflexões a respeito da medicina integrativa, de que forma que ela pode atuar, sempre integrativamente, né? Sempre em conjunto com a medicina convencional e todas as possibilidades aí dessa medicina alternativa associada aí à medicina convencional, à medicina integrativa. E a gente está hoje com a Bárbara. A Bárbara é uma super profissional e a gente foi aluna dela, eu e a Fê fomos alunas dela, né? No curso de cannabis. E tem muito conhecimento para ela passar aí para a gente, uma discussão muito gostosa, tenho certeza. Bá gosta de falar, que nem a gente. E hoje a gente está com foco esse mês do Outubro Rosa no câncer de mama, né? Uhum. Mas aí a gente vai abordar diferentes questões dentro da terapia canábica aí, a gente pode falar de tudo que quiser, tá bom? A gente sempre Obrigada, sai Bá. fora do contexto, é normal. É. O pessoal já está acostumado. A gente começa a falar de uma coisa, daqui a pouco a gente já está na outra e tá tudo ótimo. Não tem Eu problema. achei super legal a ideia, o projeto, porque a gente realmente precisa disso, né? Não tem como ter protocolos engessados. Eu acho que tem acontecido muito disso, né? De ter protocolos e questões engessadas que a gente não consegue mais olhar o paciente como um todo, olhar aquela família, né? Sim, com certeza. Então vamos lá, Bárbara, quer falar um pouquinho do seu trabalho para gente? Então, olá, meu nome é Bárbara, sou médica veterinária, prescritora de cannabis há um tempo já, desde 2020, por assim dizer, que eu prescrevo cannabis. A gente trabalhou com equilíbrio, né? A gente teve algumas turmas de curso de prescritores de cannabis. Trabalhei com nutrição bastante tempo, daí basicamente desde que a maternidade surgiu não dou mais conta, então é uma área que não estou atuando mais tanto, mas é um assunto que eu gosto muito de estudar. Então sempre que possível eu gosto de associar a cannabis estudando parte de nutrição, principalmente intestino, enfim. E fazem agora 2 anos e pouco que a gente se mudou, a gente morava em Joinville, a gente se mudou para o interior de Santa Catarina, querendo ter um pouco mais de paz, mas a gente abriu uma clínica, então não dá para ter muita paz tendo uma Boa clínica. paz. Exatamente. Mas em partes a gente consegue. Verdade. Então vamos lá. E aí, fala pra gente um pouquinho, para quem ainda não conhece, né, Rê? E aí, o que é cannabis, né? Como é que a gente pode começar a abordar esse assunto, Bárbara? Porque cannabis a gente sabe, né, que o pessoal sempre vai lá pensar na recreativa, no, né, vamos falar o português correto, no maconheiro, tá errado, não pode, tal. Tira essa ideia, pensa fora da cachola com a gente sobre esse assunto. Então, a gente tem que desvincular, na verdade, a parte ruim, né? Porque é tudo maconha mesmo, né? Tanto o medicamento quanto o uso recreativo é tudo maconha. O ideal é desvincular a parte pejorativa do nome maconha, porque a gente trabalha com isso, né? Prescreve essa planta, né? Mas para ficar de forma até mais aceita realmente, é utilizada a cannabis mais profissional. Então a gente utiliza a cannabis medicinal. O que é um tratamento com cannabis medicinal, né? Nada mais é do que utilizar compostos da planta para regular o nosso organismo, por assim dizer. Então, a cannabis, ela tem muitas indicações de uso. Então, quando você escuta sobre cannabis a primeira vez, tem, tipo, para dor, para ansiedade, para convulsão, né? Que é um dos mais conhecidos, para câncer. Então, tem muitas indicações. Então, quando a gente escuta a primeira vez, assim, fica até, como assim, né? Uma planta é capaz de ter tantas funções assim, né? Mas isso acontece justamente porque a gente e os animais, né? Nós temos o sistema endocannabinoide. E a gente acaba utilizando, então, compostos da planta para regular esse sistema e regular o nosso organismo. Perfeito. 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 Oba, como que a gente pode dizer para as pessoas da questão dos tipos de óleo? Porque a gente escuta assim, as pessoas perguntam, entendem, né, que existe o óleo de cannabis, a gente tem uma questão da importação, os valores, né? Inclusive, há pouco tempo, uma colega minha nem sabia das associações que a mãe usava,
e pegava importado com valor, sei lá, acho que 10 vezes maior, e descobriu agora a associação e hoje faz o uso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desse processo evolutivo aí, de que hoje as associações fazem essa manipulação, falar sobre o full espectro, explicar um pouquinho para a gente. Então, quando a gente começou a prescrever, era basicamente óleo mais artesanal que a gente conseguia ter acesso, principalmente como... Deu uma travada. Fê, tá sem Oi, áudio. gente. Voltou? Voltou. Voltou. Desculpa, eu acho que tá dando uma instabilidade na internet aqui. Mas, enfim, resumindo, né? Voltando, aliás. Antes a gente tinha que trabalhar com óleos muito mais artesanais, visto que a gente não tem essa autorização da Anvisa para a importação dos óleos, né? Mas, com o passar do tempo, as associações foram cada vez até sendo mais bem vistas, né, dentro da sociedade, e começou a ter mais políticas que a gente possa ter o funcionamento com qualidade dessas associações. Então, hoje, basicamente, cada estado tem pelo menos uma associação que ela faz, basicamente, o intermédio entre o paciente, seja ele humano ou animal, e o óleo, né? E daí a maioria das associações são eles mesmos que produzem esse óleo. Muitos deles têm cromatógrafo para análise de lote, né? Ou eles acabam enviando para laboratórios. Então, hoje a gente consegue saber... no geral, a gente trabalha com óleos que são só full spectrum, que a gente fala. Ou seja, eles pegam a flor e acabam retirando todos os compostos de dentro daquela flor, né? A flor é onde a gente tem os compostos bioativos da planta, né? E a gente trabalha com óleo full spectrum, então que ele vai ter mais de 100 fitocannabinoides, os terpenos, né, os flavonoides, todos os compostos daquela flor, eles vão ficar dentro do óleo. O que a gente consegue definir, de acordo com a genética e com a forma de extração desse óleo, muitas vezes, é a quantidade, por exemplo, de CBD e THC, que são os fitocannabinoides mais conhecidos, né? E que a gente daí muitas vezes consegue dosar. Então tem a associação que a gente trabalha com esse óleo full spectrum, que a gente chama de equilibrado também. Muitas das associações elas têm só essa apresentação que a gente fala que é 1 para 1. Então ele é um equilibrado entre CBD e THC, que são mais ou menos na mesma proporção ali, né? E tem algumas associações que a gente consegue escolher um óleo com, por exemplo, mais THC, que é o composto com o princípio ativo, o princípio ativo que causa um efeito psicoativo, né? Ou com mais CBD, por exemplo, dependendo de cada enfermidade, dependendo de como que a gente, né, vai tratar esse animal. Além das concentrações, né? Daí eles têm, na associação, eles vão ter óleos que são mais concentrados, né? São mais fortes, entre aspas, e óleos que são mais diluídos, menos concentrados. Isso daí também vai variar de acordo com a prescrição, o paciente, né? E aí a gente tem também algumas diferenças, né, Bá? A gente tem as questões das associações, a gente não consegue definir exatamente, né, como você disse, os fitos, a quantidade de cada um, então eles acabam tendo ações um pouco diferentes de associação para associação, né? Algumas mudanças pequenas. E as associações também, elas têm a questão da verificação da qualidade, da quantidade, da concentração desses fitos, né? E aí a gente tem a cromatografia, né? Conta um pouquinho para a gente disso, que é uma questão de segurança, como diz, confiar mesmo no óleo, né? Saber a procedência, saber o que tem realmente, porque as pessoas têm muita insegurança em relação a isso. Por isso que buscam só o importado, que é apenas CBD. Então, conta um pouquinho para a gente dessa questão de saber o que tem dentro daquele óleo, a importância disso, né? E as variações entre as associações. E a questão de que ele realmente funciona, não precisa ter só o CDB, a não ter alguma exceção. Fala um pouquinho pra gente. Então, nessa questão, quando a gente trabalha com esse óleo que a gente fala que é equilibrado, que é full spectrum, né? E a gente vai ter, além do CBD e do THC, outros fitocannabinoides, que tem mais de 100 descritos, e outros, né, terpenos e flavonoides.
Quando a gente utiliza esse tipo de produto, a gente tem o que chama de efeito comitiva ou efeito entourage, né? Que faz com que, por exemplo, a dose que a gente necessita para analgesia de CBD, quando ela está associada ao THC ou outros fitocannabinoides, seja uma dosagem um pouco mais baixa, né? Então, eles acabam atuando em conjunto para ter um efeito melhor com uma dose mais baixa. Então, esse é o efeito que esse óleo full spectrum acaba fazendo, mesmo que como, né, efeito não, algo não tão bom é a gente não saber com exatidão tudo que tem dentro daquele óleo, né? Então, assim, a gente não vai saber o CBN, o CBG, tudo, a quantidade de miligramas por ml que vai ter dentro desse óleo, desses compostos, a gente sabe que eles estão ali e que eles vão ter um efeito. Deu uma travadinha, né, Rê? Deu. Vamos aguardar um pouquinho. Bah. Oiê, voltei, eu acho. Desculpa, gente, a minha internet não tá ajudando muito não, né? Voltou. Na medicina humana, principalmente, muitas vezes se importam, né, os óleos, quando aí você escolhe assim, eu quero o CBN, o CBG e o CBD no mesmo composto, né? Eles também têm seus benefícios, né? É muito legal que a gente pode, né, principalmente na medicina humana, já estar trabalhando dessa forma, mas para nós na veterinária não é uma realidade, mas eu não vejo isso como um malefício, né? A gente consegue ter um óleo de qualidade na grande maioria das associações. Eles têm muito cuidado também com questão de metais pesados, então a questão até de cuidado com essas plantas, né? Para a gente ter um óleo de qualidade como um todo mesmo. Perfeito. Obá, surgiu uma pergunta esses tempos aí, não foi nem agora, foi esses tempos aqui, não sei nem se foi nas lives, Fê, não lembro agora, mas uma pessoa perguntou se ela poderia fumar, se fumar também teria um efeito. Fala um pouquinho aí pra gente sobre isso. Verdade, na live. Então, a gente não pode negar que tem o seu efeito também, né? Porque você vai estar consumindo os fitocannabinoides e a absorção ela é muito mais rápida do que por via oral, por exemplo, né? Por via oral, tu vai ter o efeito dentro de horas. Se inalado, se fumado, vai ser praticamente de forma imediata. Assim como, né, a queda também é proporcional, né? Então, o efeito vai passar mais rápido também. Questão dos efeitos de fumado é que a gente tem os malefícios da fumaça daí, né? Que a gente vai ter todos os compostos que acabam ingerindo e a saúde pulmonar acaba não sendo adequada. Então, assim, não é a melhor forma, mas, assim, tem médico que prescreve a compra da flor para vaporização. Daí você usa um vaporizador, né, na quantidade prescrita para ter o efeito imediato. Até porque, assim, para dor, imagina uma pessoa que tem dor crônica, até mesmo um paciente oncológico, né, o ideal é que você consiga tirar aquela dor de forma mais rápida possível, né. Então, o efeito mais rápido que inalado só injetável mesmo, na veia, né, que não é uma realidade que a gente tem para esse tipo de composto, né. Mas a gente não pode negar que teria os seus efeitos também. O ideal é, se quer fazer esse... eu já vi até algumas pessoas falando do uso adulto, como é que é o uso adulto, né, da cannabis, assim, né, que seria um uso até mais consciente, né, da maconha fumada mesmo, com a pessoa sabe que tem as indicações para si, né, então, tipo, para crise de enxaqueca, para insônia, né, tem muita gente que acaba fazendo um uso até medicinal da cannabis fumada, até muitas vezes sem saber que está fazendo esse uso medicinal, né? Sim. E mesmo porque se a gente for provar, né, também da parte da fitoterapia, da parte energética, ela também tem essa, a gente fala que ela se liga ao eu superior, né? Então aí a gente vai cair também na mesma coisa da ayahuasca, né, de outras medicinas também, porque a gente sabe que ela, né, mexe com essa parte. Sim. Mas ninguém tá falando aqui pro pessoal comprar, começar a fumar, não é nada disso, né? Para poder prescrever, para poder usar o seu animalzinho para você, tem que falar com a gente que é prescritor, né? A Bá faz consulta online também, né? Nossa, faz consulta
consulta online, hoje também tem os médicos fazendo, tem algumas... Aqui na Baixada tem um lugar bem legal, uma associação que está atendendo o pessoal, então a gente não está falando para ninguém agora ali comprar. A gente só está dizendo que existe a possibilidade, né? Vamos pensar fora da caixa, cuidado. Você sabe que eu abordei até isso aqui exatamente para isso, né? Para esclarecer exatamente isso. E porque muitas vezes aconteceu comigo de a gente receber um animal com os efeitos do alucinógenos, né? Porque comeu um pedaço do cigarro que o vizinho fumava e jogou. E aí chegou dopado, né? A gente achando que estava acontecendo alguma coisa e não era, né? Aí descobriu que era. Ai, meu vizinho. A gente perguntou, né? Tem alguma planta, alguma coisa? Ela falou assim, ai, meu vizinho, eu sei que ele fuma maconha, né? Então, provavelmente o gato comeu alguma coisa, de alguma forma ele ficou. Então, às vezes acontece, né? Quem Essas nunca pegou um situações que a gente paciente e comeu, né? Quem nunca? Com certeza. E para nós, principalmente no início da prescrição, acontecia bastante do pessoal perguntar, tá, e como é que faz para administrar no cachorro? Eu tenho que fumar e assoprar no focinho? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não. Exato. Essa é a ideia mesmo, né? Esclarecer isso. Perfeito. Não, e a gente sabe É porque que ainda pessoas que pensam assim. As pessoas acham que quando você fala que você prescreve, é que ele vai ali na, sei lá, na biqueira comprar um cigarrinho, vai se fechar em casa e vai a casa inteira ficar doidona, né? Eu falo até mesmo pela minha família. Né? O meu pai passou com um médico prescritor de cannabis, porque ele tem tremor essencial. Eu descobri essa particularidade, foi até no curso com vocês, quando a gente teve aula com aquele doutor, neurologista, tudo, né? Eu falei, puta, é isso, né? Achei. E aí fui com ele. E aí quando ele sentou ali, o médico ficou quase 1h30 conversando com ele, pum, abriu a mente dele. Porque a ideia do meu pai era o quê? Eu vou sentar na praia, vou pegar um cigarro e vou fumar, né? Então, assim, não. E você vê que é uma pessoa mais velha, com os seus tabus, né? Com os seus preconceitos. E mesmo eu falando, explicando, mostrando... Aí a pessoa falou, bom, não é por aí, né? Então, essa é a nossa ideia aqui, né? Trazer esse tipo de conhecimento. Não é exatamente. Infelizmente ainda tem muito estereótipo, né? Aqui, inclusive aqui, né, gente? Como eu comentei, a gente mudou para o interior de Santa Catarina, né? Então, assim, a gente usa no internamento, utilizo sim, mas não é algo que a gente fala, muito divulga na cidade, aqui justamente porque tem muito mais preconceito, assim, sabe? Muito mais tabu, assim. Então a gente vai mais leve, então já vem para uma consulta clínica geral, daí assim, às vezes tem muita indicação, assim, no internamento eu uso, daí eu comento assim, você já ouviu falar sobre, né? Daí oriento para ir pesquisando, porque muitas vezes, até quando a pessoa escuta pela primeira vez, assim, de tipo, utilizar cannabis, tipo, meu Deus do céu, vai chapar meu cachorro, assim, sabe? Então tem que ir de leve, às vezes meio pisando em ovos mesmo, para daí realmente entenderem, né? Tirar esse estereótipo da cabeça, né? Pensar fora da cabeça. Acho que esse é o mais importante aqui, né? A gente trazer esse conhecimento, porque a gente tem muito tutor, tem os nossos colegas também, né? Então, a ideia aqui é trazer os dois lados, as duas vertentes, que é o conhecimento para o tutor e também para os nossos colegas, essa desmistificação, saber que existe tantas possibilidades, né? Muitos dos nossos colegas também não sabem ainda sobre esse uso, ou se sabem, não sabem das associações ainda, né? Então, o nosso objetivo aqui é esse mesmo. Tem preconceito. Aproveitando, tem uma pergunta dos tímidos, né? Que a gente recebe ao longo da semana, que não podem participar da live. Verdade. Inclusive, uma delas vem de encontro com o que a gente está falando, um pouquinho mais, que diz assim, foi a Mara. Ela pergunta, o óleo causa algum tipo de dependência? Por exemplo, se eu tenho dor, vou ter que tomar a vida toda? Então, na verdade, são duas perguntas aí, né? Você pode responder pra gente? Sim. Então, primeiro em relação ao tempo de uso, isso vai variar muito, né? Se ela tem algum tipo de dor crônica, por exemplo, né? Alguma doença crônico-degenerativa, o tratamento não só com cannabis, mas com outras medicações vai ser pro resto da vida, né? Em relação à dependência, a gente tem uma questão que com o passar do tempo, a gente tem um pouco de... Existem estudos de atrofia dos receptores, que fazem com que a gente necessite de doses mais altas.
Mas isso acaba não sendo uma dependência como, por exemplo, uma dependência de opioides, né? Que a pessoa sente, né, a dependência, assim, que acaba sendo psicologicamente complicada, né? Uma dependência química mesmo, né? Isso daí não acontece, né? Não tem estudo em relação a isso. O que acontece, pode acontecer a longo prazo, é essa atrofia de receptores, que daí a gente precisa ficar um período sem utilizar, geralmente um breve período é o suficiente, ou até vezes mudando a formulação, né? Se é de medicina humana, então mudando os compostos, ali os fitocannabinoides. Às vezes, para nós, na veterinária, a gente recomenda mudar a associação, mudar a formulação, mais CBD, mais THC. Muitas vezes é o suficiente para a gente conseguir regularizar essa dosagem. Show, show. Então, assim, pode ser que precise a vida inteira de fato, Sim. e muito melhor que seja assim, até porque reduz medicações que são mais agressivas, né? Em relação à dependência, acho que fica a questão de não uma dependência de não poder ficar sem, ou então causar mais algum malefício maior por conta disso, mas uma dependência de que isso vai aliviar, de que isso vai minimizar outros efeitos, né? Inclusive em humanos, né, tem bastante estudo que mostra que o uso da cannabis associado para dor crônica mesmo, né, associada com os opioides, diminui muito o risco de dependência química aos opioides, né? Então, Ótima essa dependência. E só fazendo aqui uma breve, né, asterisco aqui, uma observação, cannabis tem estudo, né, tem artigo científico, tem livros, né, porque a gente teve aí um embate essa semana aí falando da acupuntura, que não tem estudo, que isso e aquilo. Estamos aqui, ó, com a Bárbara, que pode falar pra gente. Nós também que estudamos, lemos, tem muita coisa, nada é assim, hoje eu vou usar cannabis, né? Hoje eu vou pegar uma agulha e vou colocar no cachorro, porque eu acho que é bonitinho, né? Então, tudo que a gente fala de integrativa tem estudo, tem trabalho, tem artigo, né? Então, antes das pessoas falarem balela, procurem saber. Cannabis não é... Cannabis, maconha, né? Vamos falar a palavra aí, né? O português correto da coisa. Tem estudo, sim, é medicação. Vamos falar, né? Medicamento, a gente fala que é um fitoterápico, mas a gente medica, né? A gente utiliza para o paciente. E tudo assim, certinho. A gente sabe que a gente está aqui conversando. A gente sabe que tem muita coisa ainda para estudar, né? Que dá para a gente procurar saber muito mais. Que a gente poderia escrever mais sobre o assunto também, né? Mas eu acho importante, principalmente nessa semana, a gente que trabalha com integrativa, frisar isso, né, meninas? Com certeza. Sim, com certeza. E falando dessa questão dos estudos também, né, Fê? Obá, o que você traz para a gente em relação aos quadros oncológicos? Se você tem experiência, tem alguma questão de estudo que você conhece, para falar um pouquinho sobre os efeitos para a gente? Então, em relação aos quadros oncológicos, existem estudos que comprovam que a cannabis ela tem uma ação que induz a apoptose de célula neoplásica, que diminui a produção de célula neoplásica. Tem estudo que, inclusive, que mostra que reverte, né, a célula normal se tornou neoplásica, o uso do CBD conseguiu reverter esse processo, sabe? Mas, no geral, na nossa prática clínica, o que a gente faz é o uso da cannabis mais como um paliativo mesmo, né? Não com uma intenção necessariamente de cura. Pode ser que aconteça, mas a gente tenta não passar essa esperança para o tutor, né? Porque, assim, como eu comentei, até porque a gente trabalha com óleo full spectrum, né? A gente tem vários compostos ali dentro, e a maioria dos estudos que mostram para nós essa ação anticâncer mesmo, né? Seriam doses muito mais altas de cannabis. Que a gente tem a questão, assim, primeiro de custo, que se torna um custo muito alto. A gente pode ter efeitos colaterais indesejados, que esse animal pode, por exemplo, ou se tiver THC pode até ficar mais sonolento, né? Ter um efeito mais psicoativo mesmo, né? Mas tem estudos também que em dosagens mais altas pode ocorrer algum tipo de imunossupressão. Então é um paciente que às vezes já é mais delicado, assim, então a gente não utiliza com essa intenção inicial de cura. Mas o que a gente vê na rotina por exemplo, já peguei paciente que não quis fazer nenhum tipo de tratamento, né? Não quis quimio, não quis cirurgia, a gente entra com cannabis, como ela tem uma ação anti-inflamatória, principalmente também, né? Muitas vezes reduz o volume do tumor, dá mais qualidade de vida, então
Ela controla a questão de náusea também, estímulo de apetite, faz controle de dor, né? Então, ela tem inúmeros benefícios para esses pacientes oncológicos, né? A gente só tem que tomar cuidado, às vezes, que acontece do tutor chegar meio iludido, assim, querendo a cura somente com cannabis. A gente fala que tem outras terapias, né, alternativas e outras terapias tradicionais que devem ser utilizadas em conjunto, né? Com certeza. Emendando aqui numa outra pergunta, se posso associar o óleo de cannabis com a quimioterapia, que vem de encontro ao que a gente está falando. Sim, Então, essa também é outra questão que depende, assim, né? Porque tem alguns estudos que mostram que a cannabis, ela pode fazer com que o tempo de meia-vida desses quimioterápicos fique mais tempo no organismo, né? E é um quimioterápico, ele vai induzir a morte celular, né? Vai causar um dano não somente nas células neoplásicas, mas como nas células saudáveis também. Então, a gente tem que ter um cuidado em, às vezes, intensificar a ação desse fármaco, né? E acabar causando mais mal do que bem, né? Então, o que a gente indica? Parar a cannabis um dia antes da administração da quimio, né? E daí, depois, fez a quimioterapia, logo depois pode iniciar também no mesmo dia ou no outro dia, assim, sabe? Então, a gente tem menos chances de uma interferência, né? Caiu, Travou. travou. Mais prostrado depois da quimio, ou é um paciente que acaba perdendo apetite depois da quimioterapia, e daí a cannabis depois disso já vai atuar bastante também. Bacana. Bem legal. Tem pergunta aí? Tem mais uma aqui. Pode perguntar, depois eu faço a minha. Pode falar. Na verdade, foi a primeira recebida. O cannabis pode ajudar preventivamente, pensando no caso oncológico, né? Que era a nossa proposta aqui de live hoje. A pessoa perguntou: o cannabis pode ajudar preventivamente? Ou seja, eu posso tomar cannabis para não ter câncer? Acredito que seja isso. Ela não tem bem essa indicação de uso, assim, né? Eu hoje até mesmo li um artigo que era um artigo em vivo, que eles fizeram com camundongos, né? Então, eles aplicavam células cancerígenas e depois aplicavam CBD para ver como que ia responder basicamente, assim. E em um grupo desses animais, eles utilizaram cannabis 15 dias antes de inocular, né, essas células. E eles viram que fazendo esse uso preventivo, o tumor não cresceu tanto e teve em alguns casos que até reduziu depois da aplicação, tá? Então, assim, isso, né, em estudo de laboratório tem uma questão de preventivo. O que, em parte, faz sentido, né? Se a gente pensar que a cannabis, ela tenta sempre trazer o equilíbrio, a homeostase do corpo, né? Dito isso, não quer dizer que a gente tem que tomar cannabis de forma preventiva, né? Eu acho que a gente precisa de uma indicação de uso, né? Assim como qualquer composto que a gente coloca no nosso corpo, a gente precisa de uma indicação de uso. Então, assim, se você tem uma dor crônica, tem uma ansiedade ou qualquer coisa assim que tem uma indicação de uso de cannabis, pode ser que, além disso, ela ajude de alguma forma a prevenir, né, alguma mutação de célula, alguma coisa nesse sentido, né? Não sei se ficou claro, acho que sim. Ficou. Sim. A questão de que precisa de uma indicação, né? Não dá para ser a torta direito. Mas se tem uma patologia, pode ajudar muito, inclusive, a não desenvolver outros problemas, inclusive o câncer. Exatamente. Isso é legal, sabe por quê? Vem daquela coisa que a gente sempre fala, né? Como essas modinhas. É cannabis para tudo, então eu vou usar para tudo, só que tem um detalhe. Quando você precisar, aí você não vai ter como utilizá-lo, porque você já vai estar, vamos dizer assim, com aquele princípio, aquele composto dentro do seu corpo. É que nem o chá de camomila, um exemplo. Você não vai lá e toma o chá, né, às vezes aleatoriamente, por exemplo, um chá da tarde, tudo bem. Mas se você tomar todo dia, às vezes aquele efeito que ele poderia fazer com uma dor de cabeça, para o estômago, para acalmar, não vai fazer. E tudo que você toma todo dia, né, chega uma hora que não faz mais efeito. É a mesma coisa de pirona, né, ultramal, enfim. Mas são as modinhas. E era isso que eu ia te perguntar agora, Bá. O que você pensa, assim, dessa questão que a gente tem todo esse tabu, né, do cannabis, que a gente sabe que a indústria farmacêutica aí foi ela que meio que deixou a cannabis do jeito que ficou, né, esse de ser uma coisa que não é boa, que não pode utilizar. Mas hoje a gente vê aí os laboratórios e grandes laboratórios vindo em massa, querendo pegar ela. Já tem medicação aí
que está dizendo que é a cura da pele, né, na veterinária. Então, assim, qual é a sua opinião sobre isso? Principalmente agora falando do pé, né, que o pessoal está pegando muito nessa parte, né? Mas é o composto milagroso, que vai tratar tudo. E acaba caindo que nem aqueles, os monoclonais, né? Que também vem. Que é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes o colega está assistindo a gente, né? E a gente sempre está aqui naquela coisa, né, Rê? Ninguém quer tirar o medicamento de ninguém, o trabalho de ninguém. A gente está aqui para integrar. Mas eu acho importante a gente falar dessas coisas mágicas, né? Vem para acontecer, vem para fazer. E aí, Val, o que você acha disso? É bem complicado. Porque, assim, o que acontece bastante dessas modinhas, assim, principalmente foi com a cannabis também. A cannabis na veterinária, ela teve um boom, eu acho que agora deve estar mais estabilizada, assim, né? Mas ela teve um boom por bastante tempo. E isso faz com que alguns profissionais, eu acho que entra nessa que é o objetivo de vocês, né, do projeto, né, de ver o paciente como um todo, né, que daí aparecem medicamentos novos, substâncias novas, né, ou um boom como o da cannabis, que acha que tem que utilizar aquilo para todos, para todo mundo, assim, sabe? Então, uma coisa que eu acho que vocês lembram talvez da aula, que eu sempre falo em aula, é que, tipo, a cannabis tem indicação para tudo, mas ela não é para todo mundo. E tipo, isso para todas as medicações também, assim, né? A gente tem muitas indicações de uso, mas a gente tem que avaliar cada caso, assim, sabe? Então, o PEL, por exemplo, ele é uma substância muito interessante, muito legal para a gente utilizar. Mas entrar nessa de que ela vai ser a cura milagrosa para todos os nossos problemas, não. Até porque a gente sabe que um paciente dermatopata, ele tem todo um organismo para organizar, para daí depois regularizar essa pele, assim, né? E o pé sozinho não vai fazer milagre, assim, né? Então, se não ajustar a dieta, não ajustar a microbiota intestinal, se não tirar inflamação, secção secundária, né? E toda essa questão, assim. Então, ele sozinho não faz milagre, assim, né? Sim, com certeza. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão as indústrias vêm, os laboratórios grandes, e acabam tirando também essa capacidade que a cannabis tem, porque não é só o pé, né? A gente está falando aí de várias coisas, várias partes dela que são importantes. Mas a gente deixa frisado aqui, que é isso que você falou, a gente sempre fala isso, né? Elas, tanto a cannabis quanto as outras terapias, elas estão para todos, mas nem todos estão para elas, né? Porque a gente pega o exemplo da acupuntura. Às vezes vai ter aquele pacientezinho que não vai ser legal a agulha seca nele, mas a gente vai usar uma moxa, a gente vai usar uma cromoterapia, enfim, outras técnicas que vai ter uma resposta bem legal. E eu acho que o cannabis é a mesma coisa, né? Você pode ter dois irmãos, os dois irmãos epiléticos. Às vezes o cachorrinho X, ele vai responder bem e o Y não vai responder. Isso pode acontecer, né? Com certeza. É o olhar do todo, né? Olhar o indivíduo como um todo, não só a ação medicamentosa específica que é conhecida. Mas olhar a receptividade de cada um, até a gente olha muito aqui, né, Fê? A gente fala da questão da família. Sim, então, às vezes, essa não vai ser um primeiro, né? Vai ter muitas outras possibilidades até chegar nesse. Mas uma hora chega. Como outras famílias, ela já vem buscando. Então, você já tem a porta de entrada já no mais eficiente, de repente, para aquele caso, né? Então, realmente, a gente sempre foca muito isso aqui de dizer que a gente sempre olha o todo. Essa é a medicina holística, né? Que é olhar o animal em todas as suas sintomatologias, os padrões, a sua essência, o seu ambiente, né? A nossa tríade aí, que é esse ambiente, né? Que estímulos são esses, quem são quem é essa família, como é que está esse animal, como está essa alimentação, como você disse, né? Da questão da nutrição, que eu também sou apaixonada, cada vez mais apaixonada. E então a gente olhando para tudo, a gente consegue conduzir muito mais. Por isso que a gente precisa estudar, precisa a gente conhecer, não dá para sair prescrevendo de qualquer forma, como infelizmente acontece também, né? Com certeza. Acaba sendo um tiro no pé, na verdade. E é complicado, foi bem o que tu falou, é muito forte a indústria farmacêutica, faz com que muitos profissionais acabam enxergando só um produto, só uma molécula, né, e só um sintoma, assim. E acaba realmente assim, a gente, como veterinário, acaba depois se frustrando, né? Porque você não vai conseguir resolver os problemas e vai ter um monte de substância milagrosa com preços absurdos, né? E não vai resolver o problema de ninguém, assim.
Bah, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. A gente falou do óleo. E como é que você já usou também, né? Prescreve também tópico, né? Em local, com a pomada. Eu vi que tem associações, tem até sabonete com cannabis, né? Eu estava vendo um trabalho para candidíase, para quem tem também. Então, assim, você tem essa rotina de também indicar também topicamente, por exemplo, ou outro tipo de forma? Uhum. Então, eu já usei mais, na verdade, quando a gente estava em Joinville, a gente acabava usando mais a tópica, assim, sabe? Agora, assim, por rotina não está acontecendo mais tanto, mas também funciona, né? Tem algumas, eu diria assim, para questões um pouco mais superficiais, né? Eu não entraria, assim, para falar um tecido mais necrosado, alguma coisa que a gente realmente precisa de um tratamento mais intensivo, assim, mas a gente teve resultados bem interessantes, assim. A questão da tópica, principalmente para quem tem gatos, é que eles gostam do sabor, né? Então a gente tem um problema que daí eu tenho que deixar com cone, né? Claro que muitas vezes pomada já é um problema, já tem que deixar com colar elisabetano, né? Mas a de cannabis, geralmente eles gostam muito, assim, sabe? Acaba, pelo menos no que eu tive de rotina, né? Acabou sendo um problema por conta disso. E lamber sem parar. Mas a resposta ali no local que você utilizou também é tão boa quanto o oral. Sim, sim. Daí, assim, até quando eu tinha pomadinha ainda, a gente usava muito em casa, assim, na gente mesmo, assim, sabe? Sim. E é uma pomada com uma ação cicatrizante bem boa, assim, sabe? Hidrata bastante também, então tem uma ação tópica bem legal também. Perfeito. Oba, legal. Geralmente a pomada ela é associada com outras ervas também, né? É difícil você encontrar ela pura, né? Sim, sim. Daí a que a gente pegava, ela tinha cera de abelha também junto, eu acho. Eu acho que tinha alguma coisa de semente de uva. Eu não me recordo com exatidão, mas eram vários compostos. E é uma pomada mais oleosa, né? Eu acho que tinha outras ervas também. Eu não consigo achar ela só com o cannabis em si. Acaba misturando com outras ervas terapêuticas também. Você sabe, eles têm que ter no mínimo um veículo mais oleoso, assim, então geralmente ou um óleo de coco ou uma cera de alguma coisa junto também, né, para ter veículo, além deles acabam adicionando outros compostos. Você sabe que essa semana, viu, Fê, eu nem te contei, essa semana eu ouvi uma pessoa falando que ganhou um óleo essencial de cannabis. O óleo de cannabis, ele não pode ser considerado um óleo essencial, porque é diferente o tipo de processamento, certo? Ou estou enganada? Você conhece alguma coisa sobre isso? Não, eu não conheço sobre isso, mas eu acredito que o modo de extração é diferente, né? Porque o objetivo da extração para o óleo de administração oral é justamente manter os canabinoides, né? Os fitocannabinoides, né? Que é os terpenos, aliás, que são mais de aromaterapia, né? Eles acabam sendo perdidos nesse processo, né? Alguma coisa. Então, eu acredito, posso estar falando besteira, mas eu acredito que o modo de extração seja realmente diferente, assim. Tanto é que tem até algumas, eu já vi até bebida com tipo um aroma de cannabis que eles falam que tem, assim, sabe? Então eles devem ter algum tipo de extração para só para os flavonoides, terpenos, desculpa. Porque, eu nunca tinha ouvido, não. Porque para fazer aroma, né, você tem que usar fenóis, outros tipos de coisas para poder tirar esse aroma, né? Então, assim, mas a gente tem que ver se a resposta usando dessa forma vai ser interessante. Se você for parar para pensar na questão da pomada, é que tem outras substâncias juntas. Pode ser que a resposta seja interessante, mas eu também nunca tinha ouvido falar de óleo essencial de cannabis também. Inclusive eu tenho ido atrás para ver o que é. Eu pedi para trazer para mim, para eu dar uma olhada. Mas diz que é óleo essencial. Eu falei, será que é óleo essencial? É óleo e tá achando que é óleo essencial, né? Mas acho que até faz sentido, seria interessante o óleo essencial. De repente, na questão inalatória mesmo, ou tópica, pode até ser interessante, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu não sei, por exemplo, como que seria a absorção, né? Por ter, tipo, lipofílicos, os fitocannabinoides, né? Por via inalatória, eles continuariam no óleo essencial ali, mas até porque eu não entendo nada de aromaterapia, assim, então não sei, mas na minha cabeça não faz tanto sentido, assim. Não, e outra coisa também, né? Qual a quantidade, quanto que o organismo vai absorver. É uma coisa bem interessante para a gente analisar isso, né?
a porcentagem que tem dentro, o que tem, porque, né, Bá, não é só CBD, THC, tem uma série de outros, né, compostos ali. Então, o que tem nesse óleo essencial? Qual vai ser a função dele? Interessante, depois você traz isso pra gente, Rê. Traz isso pra gente. Vou dar uma pesquisada, vou ver se é mesmo, mas agora me despertou a curiosidade para pesquisar um pouco, né? Se não é, será que tem? Será que alguém está fazendo? Eu sei que tem um povo que faz caseiro, né? Assim, deve pegar a folha, a força, sei lá, coloca dentro do álcool, né? Eu vi isso. Vi isso. Assim, a pessoa ainda chegou e falou, eu estou administrando para o animal. Aí quando eu olhei, eu falei, mas nessa quantidade que tá nesse vidro, né? Quer dizer, foi dividido de um outro vidro. Então você via que era uma coisa caseirona, né? Aí eu peguei e falei, mas qual a quantidade está sendo dada? O que tem aí dentro? Aí quando a pessoa te olha e fala, mas é assim? Tem quantidade? Mas é que o fulano estava tomando, eu fui lá e me deu um pouquinho. Não, gente, não é assim. O que tem ali dentro, né? Misturou com o quê? Com álcool de cozinha? Com o quê? O que tá ali dentro, né? É complicado isso. Então, é interessante. É pra gente parar pra pensar também. Porque as pessoas acabam levando essas coisas também meio caseira e a gente tá falando de uma alucinógeno, né? Você pode ter efeitos ali bem importantes, né? E assim, o complicado é que às vezes... Pode falar. Desculpa. O complicado é que às vezes acaba utilizando algo mais artesanal, assim, e daí não funciona. E daí bota, né, passa a não acreditar mais na terapia, por exemplo, né? Então, tipo, eu utilizei, mas pra mim não funcionou. Mas utilizou qual produto, a qual dose, que concentração que era isso, né? Então, muitas vezes não sabe nem com o que tá lidando exatamente. E acaba não crendo mais na terapia, né, por conta disso. Com certeza. Ou o contrário também. Eu ia falar exatamente o contrário. Muitas vezes, como a gente sabe que ele é tão bom, ele vai funcionar, de repente, para aquela situação. Só que ele poderia ser muito melhor, bem dosado, sem efeitos colaterais, né? E essa é a busca. Para que a gente vai se sujeitar a vários efeitos que a gente não quer, ou várias substâncias que a gente não quer, por exemplo, as dosagens, né, do que a gente quer mais, CDB, THC, se a gente pode ter uma coisa melhor. Então, às vezes, esse caseirinho funcionou, por isso que ele passou para o outro. E pode funcionar por outro? Pode ser que não. Pode ser que funcione. Mas poderia ser muito melhor e feito adequadamente, né? É verdade. Seja. E agora foi legal falar dos efeitos colaterais, que fala um pouquinho pro pessoal, né? Tem efeitos colaterais, é legal a gente falar isso, né? Porque a gente sabe dos benefícios. E às vezes o efeito colateral para o paciente, por exemplo, oncológico, às vezes pode ser importante. Essa coisa de cada paciente, porque às vezes aquele efeito colateral é bom para aquele outro paciente. Mas fala um pouquinho pra gente dos efeitos colaterais. Então, tem possíveis efeitos colaterais, né? Que, como tu comentou, em alguns casos, na verdade, pode ser até algo esperado da terapia, né? Primeiro, a gente tem que pensar sempre que a margem terapêutica da cannabis ela é muito ampla, né? Tem estudos que falam de 0,5, 2 miligramas por quilo e tem estudos que falam de 30 miligramas por quilo, né? Então, por isso, o que geralmente a gente indica é entrar com uma dose mais baixa, porque existem relatos de pacientes que numa primeira dose, ao invés de relaxar ou de ter os efeitos benéficos, eles ficam hiperreativos. Então, eu tive 3 pacientes só até hoje, assim, a gente, né, eu e o Edilson. Então, foram, né, da casuística foi bem pouco, mas a gente não pode dizer que não acontece, assim, sabe? Então, aconteceu do paciente ficar agitado, agressivo, né, hiperresponsivo a barulho, assim. Então, isso é algo que pode acontecer, é bem mais raro, mas pode acontecer. Em relação a efeitos colaterais, sonolência, se for um óleo que tiver THC principalmente, né? Então, principalmente se o paciente não está acostumado ainda, entra com uma dosagem mais alta, né? Ou é mais sensível mesmo, pode ficar sonolento. É um efeito que muitas vezes ele é mais... ele vai passando com o tempo, né? Então, o animal vai gerando uma tolerância a isso. Pode aumentar o apetite, o efeito larica, né? E que daí, para alguns casos, vai ser benéficos. Então, para paciente oncológico, para paciente que está internado, né? A gente usa bastante isso na internação também. Vai ter a larica que vai ter benefício, vai estimular o apetite num paciente que está mais apático, né? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que às vezes esses efeitos colaterais, na verdade, são desejados, né, Má? Dependendo do que a gente quer, é o desejado, né? Eu vou tratar, por exemplo,
osteoartrite num golden obeso, já num labrador obeso. Daí eu não posso ter esse efeito larica, porque daí o tutor vai acabar cedendo e ele vai engordar mais ainda, né? Então tem essa questão que o paciente pode, em alguns casos, esse efeito pode ser complicado, né? E a questão de sonolência também. Então tem os efeitos, tem momentos que a grande maioria dos momentos, né, a gente não é o objetivo deixar o animal sonolento, mas tem alguns usos pontuais que a gente vai querer que esse paciente fique mais sonolento. Então, assim, fogos de artifício a gente utiliza aqui em casa para viagens, né? Então, a gente quer que esse paciente fique mais tranquilo, a gente quer o efeito ansiolítico, o efeito mais relaxante do óleo, né? E daí não vai ser um efeito colateral nesse caso, né? Vai ser o efeito desejado mesmo. Com certeza. Exato. E também, tem quadro de convulsão também, né? E também lembrar, né? E também lembrar que o Bob passa. Só que foi eu que travei aqui. Ainda não vai ficar, porque senão eles espalham para todos os animais da casa. E também, Bárbara, fala um pouquinho também, o gato e o cachorro também tem uma metabolização diferente, né? Tem sim, Os gatos, no geral, eles não são tão tolerantes ao CBD. Então, em gatos, a gente costuma usar uma proporção maior de THC, porque eles toleram mais e metabolizam melhor essa questão, né? E em cães, a gente tem que ter cuidado, porque os cães, eles têm uma maior concentração de receptores CB1 em uma parte específica da parte neurológica, que faz com que eles possam apresentar ataxia hepática, né? Então, eles, numa dosagem, que às vezes nem é uma dosagem tão alta, mas pelo alto nível de receptores, eles ficam com ataxia, né? É um sintoma passageiro, né? Mas pode acontecer também pode ter um efeito adverso que eu tinha esquecido. Perfeito, bem legal. Posso falar, Fê? Quer falar mais alguma coisa aí? Não, eu lembrei de uma situação que a gente viveu já no passado, que eu vivi no passado, de que a tutora tomava o óleo de cannabis e o cachorro bebeu, né? E aí tinha caído no chão, enfim, derrubou no chão, lambeu. E aí dopou, né? E aí o desespero do que é que acontece. Conta um pouquinho pra gente, acalma a pessoa. Se acontecer isso, vamos deixar a pessoa calma. Se ela assistir essa live, ela vai saber como que é que isso acontecer. Sei. Então, já aconteceu com alguns pacientes nossos, tá? Porque assim, o veículo do óleo é azeite de oliva. Então, muitas vezes na consulta a gente já fala, eles gostam do sabor, não deixam de alcança, porque se eles alcançarem, eles vão derrubar e vão tomar, assim, sabe? Então, já aconteceu, teve eu prescrevia na verdade, prescrevo, né, eu acompanho até hoje, para uma paciente com doença inflamatória intestinal. Aí ela tem 4 cães em casa. Um deles deu jeito de pegar o óleo, derrubou, os 3 mais velhos ali tomaram e eles ficaram muito, era um óleo cheio ainda, assim, sabe? Daí ela, na consulta eu já tinha conversado sobre tudo isso, já tinha, deixado ela meio pré-avisada caso acontecesse, né? E daí ela me ligou desesperada e fez jeito, assim. Ou tu traz e eu deixo eles em repouso aqui comigo, deixo eles tranquilinhos, ou você deixa eles ali, tem muito estímulo, né? Vai acontecer, eles vão ficar chapados mesmo, assim, sabe? Mas o que acontece quando tá assim? Diminui principalmente a temperatura corporal, então tem que manter mais aquecidinho. Eles ficam mais hiperreativos a sons, né? A estímulos, então deixa ele aproveitar a vibe dele. Ele vai ficar acordado ali. Quanto mais estímulo, quanto mais pegar, é pior, assim, sabe? Vai ser pior para o cachorro, vai ser pior para os tutores. Eu sei que causa uma ansiedade, uma aflição, assim. E se ficar com receio, leva para atendimento, assim, né? Vai fazer um suporte, vai fazer uma fluidoterapia, né? Um suporte para esse fígado, para metabolizar tudo isso, assim, né? Mas não existe, a não ser que é um paciente, sei lá, um cardiopata, um paciente mais debilitado, né? Se tomar uma dosagem muito alta, daí vai ter algum risco, mas no geral, assim, mesmo em dosagens altas, acaba sendo segura. Não indicada, mas segura. Perfeito. Bah, você não acredita que já acabou nosso tempo. Olha como foi bom. Olha que rápido. Oh, meu Deus. Precisamos mais. Muito bom, Bah, gratidão. Adorei.
Vamos agendar com outros temas, vamos colocar. E a importância de trazer e desmistificar essas coisas. Ô, Bá, só para a gente finalizar, então, fala para o pessoal, como é que você, se o pessoal quiser chamar você para uma consulta, faz agora a sua propaganda. Ai, travou. Desculpa, travou, eu não entendi. Faz a sua propaganda. Eu coloquei aqui o @VetRamp, né? Faz a sua propaganda agora. Eu quero passar o Bob em consulta com a Bárbara. Como é que o pessoal faz? Fala aí. Pode entrar em contato direto no Instagram do VetRamp, pode mandar mensagem lá, ou tem o nosso contato do WhatsApp também, manda mensagem. A gente esclarece certinho como é que funciona a questão de acompanhamento, de consulta. Eu faço questão de acompanhar esse paciente por meses, porque o que a gente comentou, a dosagem, né, ela varia muito na literatura e a resposta individual. Então, assim, não adianta fazer a consulta, prescrever e nunca mais ver esse paciente. Então, a gente faz questão realmente de acompanhar esse paciente por muito tempo, apesar de estar muitas vezes à distância, né? E qualquer dúvida, qualquer questão, mandem mensagem, eu estou à disposição e vamos marcar outras. Com certeza. Então, né, Rê? E Rê, pedir para o pessoal compartilhar, curtir a nossa página aqui do Pensando Fora da Cachola. Também lá o VetRamp, né? Entra no nosso YouTube, né? Vamos começar a pensar todos fora da cachola para a gente estar cada vez mais. Nós, vets, também, um vai passando para o outro uma informação. Eu acho que unidos a gente chega lá e traz mais coisas para os nossos pacientes e calma para os nossos tutores, né? Então, a gente só tem a agradecer, Bárbara, por você ter feito parte aqui com a gente. E vamos marcar outra, né, Rê? Com certeza. Opa, com certeza. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Imagina, uma excelente semana para você, viu? Para você também, até mais. Tchau, Rê. Gratidão, Bá. Tchau. Boa noite para todos. Para todo mundo. Até semana que vem. Até!